Olá, valeu aí galera que curte, segue aí, que dá uma atençãozinha pro meu canal. Esse vídeo é um vídeo bem específico, onde a gente está debatendo a questão da dificuldade de compreensão de Deus. Porque as pessoas têm uma mania, eu como professor de filosofia escuto muito isso, né? Ah, professor, você acredita em Deus? Você é ateu? Você não sei o quê? Eu sempre respondo, mas o que é Deus? Por quê? Tanto que esse vídeo faz parte das palavras complexas, né, das palavras de difícil entendimento. Por quê? Porque é uma palavra muito difícil de se entender. Eu sempre pergunto para as pessoas, mas o que é Deus? Né? O que Deus significa? Porque Deus pode ser várias coisas. Deus pode ser nada e pode ser tudo. Né? Então, uma grande dificuldade é definir o que é Deus. A gente tem muito trabalho ao avaliar Deus, ao questionar Deus, ao pensar o que é Deus. Por quê? Porque depende do que você acha, do que você acredita, da sua crença, da sua religiosidade. Então, cada religião, ela apresenta uma figura específica de Deus. Né? Cada teoria, cada ideia de divino é muito complexa. E aí eu vou apresentar para vocês várias visões de Deus hoje. Começando pelo judaísmo e, consequentemente, o cristianismo. Vamos lá. Cristão, que é relacionado ao Deus judaico, isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Quando a gente fala de Deus, porque o Deus judaico é o Deus cristão. A diferença é que os judeus, eles não acreditam em Jesus como o Messias. Né? Eles ainda esperam, e em alguns casos já acreditam que já vieram alguns Messias, que são pessoas que são representantes de Deus, que vêm trazer a palavra de Deus e assim por diante para a Terra. Então, é uma religião muito ligada à outra. Então vamos primeiro ao Deus do Antigo Testamento. Né? Nós temos essa imagem do Deus do Antigo Testamento, onde existe um Senhor, né? O Deus Pai, que cuida dos seus filhos e de uma forma muito severa, às vezes, aonde se você não cumpre o seu papel, você recebe uma punição, você tem que provar, às vezes, o que você sente, né, o seu sentimento, as suas relações, né, as suas reivindicações a Deus. Então ele é um Deus mais duro, vamos dizer assim, para que não seja apedrejado nesse instante. E aí a gente entra para Cristo, que é um Deus do amor, né? O Deus que prega a igualdade, que prega a força de todos como um, né? Da misericórdia, do perdão. É um Deus muito misericordioso nesse sentido, né? Em várias passagens. Tanto que existe uma linha, se você quiser ver o vídeo do socialismo, vai lá dar uma olhada, que existe uma linha de socialismo cristão que vai exatamente debater a palavra de Deus, demonstrar o quanto Deus era misericordioso, o quanto ele era piedoso, né? E tudo mais. Então você tem essas duas visões de Deus numa só religião. E ao mesmo tempo que você tem uma coisa que parece muito confusa, né? No cristianismo, para quem não se aprofunda no cristianismo, entender isso não é tão simples, que Deus não é uma coisa, eles são três, né? Que é a Trindade divina, onde é Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que você fala de Deus, quem é Deus, no próprio cristianismo, você tem que possuir um aprofundamento para conseguir entender realmente quem é esse Deus, né? Quem é essa pessoa divina, esse Pai. Mas é um Deus. Tudo bem, estamos falando de uma religião monoteísta,
Também, se você quiser ver aí, tem um vídeo falando dos tipos de religiões, né? Nós temos monoteísta, politeísta e tudo mais, o ateísmo e outros. E aí você vê essa relação, né? Da trindade e da unidade, né? Desse Deus Pai, Deus Filho, que também é Pai, desse Espírito Santo que está presente em tudo. Então não é tão simples assim dizer quem é Deus, até mesmo no próprio cristianismo. Vamos para o próximo. O hinduísmo é uma religião muito interessante, né? Ela é uma religião politeísta, né? Onde existem vários deuses. E você vê, como eu coloquei nessa imagem anterior, né? Diversas imagens de deuses, como Ganesh, que é um deus com a face de elefante, né? A Shiva, que tem seus vários braços. E esse panteão hinduísta, eu não posso me alongar muito, porque eu não sou tão entendido no hinduísmo assim, mas você percebe que cada deus hinduísta possui uma função e um papel na vida dos seres humanos, né? Onde cada um ajuda ou não em alguma coisa. Então você já tem essa quebra, né, que é diferente do cristianismo e do judaísmo, onde você está alegando a existência de um só Deus. Você já está alegando que existem diversos deuses. Você já está debatendo a crença em muitas coisas, né, em muitos deuses e assim por diante. E esses deuses também, eles são representantes do que e da onde, né? Então você já tem uma imagem complexa de Deus. Quer dizer, quem é Deus, né? Existem os deuses, não existe um Deus. Eu preciso de uma coisa, eu não vou recorrer a Deus, eu vou recorrer a um Deus. Cada um tem uma função, cada um tem um papel na minha vida. O que é muito interessante, né? Porque você tem, se você pensar num altar, por exemplo, hinduísta, você não vai ter uma imagem de um deus ou de um só ser, você vai ter, né, os seus diversos deuses. Então você pode ter até preferências, né? Então você não pode definir assim, Deus é isso. Não, porque Deus também são essas coisas, são esses seres. Porque você pode julgar, né? Falar, não, mas eles não são deuses. Mas são deuses para quem segue a religião hinduísta. Do mesmo jeito que o hinduísta pode falar que o Deus cristão ou judaico não é um Deus, né? Que os deuses são os deuses deles. E assim por diante, isso é uma briga de opinião. Mas então você tem essa gama de deuses, que é onde também eu vou apresentar o segundo, né? O segundo tipo de religião politeísta, que eu vou colocar agora. Uma das religiões mais antigas que nós temos, né, é a mitologia egípcia, hoje tratada como uma mitologia, mas nos tempos antigos era uma religião, que nós temos também diversos deuses, que também era comum no mundo antigo, que nem você tem, né, o deus Sol, você tem lá Anubis, Tote, né, você tem deuses focados em coisas específicas, o que é muito parecido com a religião, com as mitologias nórdicas e com a mitologia grega, onde você também tinha os deuses representantes de cada coisa, que é relacionado também ao hinduísmo, né? Você tem lá, eu posso acreditar que existe Zeus, eu posso acreditar que existe o Thor, eu posso acreditar que existe Odin, eu posso acreditar que existe Anubis, né? A deusa, se não me engano, é a deusa da morte, Anubis. E tem também nas outros, né? Você tem lá a Hera, você tem Afrodite, você tem... Não vem na cabeça nada agora. Mas são muitos deuses, né? Nessa relação politeísta de mitologia, quando a gente fala das mitologias principais mais conhecidas, né? Que é a egípcia, a nórdica e a grega, que a romana nada mais é do que uma mistura da mitologia grega, né? Mudando o nome dos deuses para planeta e assim por diante. Então, você pode confiar e dizer que eles são os deuses, né?
Ah, mas aonde está o Deus? Você pode perguntar, né? Ah, é uma blasfêmia falar que existem vários deuses, mas é uma crença, né? Existem esses deuses, existiam, ajudavam as pessoas ou não. A gente não pode afirmar ou desafirmar nada disso. A gente não estava lá, a gente não viu, a gente não sabe. Então, eles existiram, eles existem. É uma dúvida muito complicada de debater, né? Mas eles foram cultuados, alguns ainda são cultuados. Como que eu vou debater o que é um deus? Se eu não sei nem se existem um ou vários deuses. Qual é a imagem de um deus? Então, é muito difícil. Eu vou mostrar uma outra religião que eu acho muito bonita e a gente não conhece, que é essa, que eu vou entrar agora. A nossa própria religião, né? A religião, quando eu digo nossa, eu digo brasileira, porque o cristianismo não é brasileiro, né? Até porque veio do, né? Ele era judeu, nasceu a religião cristã, mas Jesus era um judeu, uma coisa boa para lembrar. E a gente acaba esquecendo pela catequização que houve aqui no nosso país, a gente esquece dos nossos deuses, né? Como o Tupã, e entre vários outros, que nós temos os deuses indígenas, que também eram focados na questão da natureza, o que é bonito, né? Você pensar que a natureza é um Deus que cuida de você, que protege você, o sol, a lua, né? As árvores, as águas, né? Você tem a Iara, né? Você tem o Tupã, você tem muitos outros deuses, além dos seres mitológicos, né? Não estou falando só de deuses, estou falando de todas as gamas de criaturas que protegem a gente, que é muito bonito você pensar assim, né? E veio da crença humana ali, quer dizer, você tinha um índio que vivia aqui, que é um absurdo a gente chamar de índio, mas eu não vou entrar nesse assunto, e que ele acreditava realmente naquilo, ele orava para aquilo, ele pedia para aquilo, e quando ele conseguia, ele relacionava aquilo. E quem é a gente para debater? Isso sem as religiões que eu não estou citando, como a religião dos astecas, os maias, os incas, que também eram povos residentes, né, aqui das Américas, onde eles tinham as mesmas ideias, né? Eles rezavam para os seus deuses, que eram seres específicos, diferentes dos nossos, diferentes de muitas coisas que a gente vê hoje. Outra religião que eu não citei especificamente aqui é a Umbanda, né? O Candomblé, que também tem suas entidades. Uma coisa que todo mundo também confunde muito, que o Candomblé não é uma religião politeísta. No vídeo que eu falo disso, eu explico que ele é monoteísta, né? Que eles acreditam que a existência de um só Deus e os orixás não são deuses, que é uma confusão que as pessoas fazem. Os orixás, eles são como se eles fossem servos de Deus ajudando os indivíduos. Posso estar errado, mas que eu estudei, que eu sei, é assim que funciona. Então eles acreditam na força de um único Deus. E tem os orixás que ajudam as pessoas em nome desse Deus. Então é muito complicado debater o que é Deus, né? É uma palavra muito difícil. O foco todo desse vídeo é lembrar sempre o quê? Que eu estou falando de palavras complexas. Uma palavra difícil de ser debatida, uma palavra difícil de ser resumida em uma frase, em um discurso rápido, né? Por quê? Porque a palavra Deus, ela representa muita coisa. Ela representa tudo isso que eu falei até agora, esse vídeo inteiro que eu estou debatendo, quer dizer, a palavra Deus, ela é referente a muitos detalhes. Então eu não posso simplesmente falar Deus é isso ou Deus é aquilo, não. Você acredita em Deus, mas em que Deus, né? O que é Deus? E eu termino perguntando para vocês, o que é Deus? Dentre tudo isso, desse mar de religiões que a gente vive, de crenças, o que é Deus?